Então, vamos lá. Somente um ente que existe, ou seja, do ser, a determinação desse ser enquanto pura complexidade, sempre de caráter histórico e circunscrito, instituída em vista da possibilidade própria da sua facticidade, qual seja o seu ser enquanto poder ser. Ou seja, eu só posso ser a partir dessa estrutura, enquanto compreensividade histórico-temporal. Né? Histórico-temporal é uma tautologia, histórico circunscrito. Né? Histórico circunscrito ao meu povo. Tá? Somente um ente que existe, Heidegger diz, né? Ou seja, que é sobre o modo de ser do ser no mundo, compreende o ente, né? Os entes. Na medida em que o ente é compreendido, algo assim como os nexos significativos são articulados por meio dessa compreensão. Tá? Então, o que ele vai dizer aqui essa complexidade da compreensão é a possibilidade de a gente compreender qualquer coisa, porque todas as coisas estão referenciadas, não? Eu compreendo o computador a partir da historicidade do meu tempo e do meu mundo que necessita de computador, sem eu pensar que é a partir disso, né? Compreendo que o computador é para algo, né? O utensílio sempre é para quê? Para eu dar aula, para eu estudar, para eu digitar, né? Então não é o ente não tem uma imagem, ideia que é só isso, né? Essa imagem, ela está completamente instituída a partir de um mundo de sentido, tá? O ente físico, entre aspas, porque essa palavra também é problemática, ele só é a partir do mundo de sentido de cada povo. Tá? Isso é enquanto tal, né? Compreendido enquanto tal. E é a complexidade referencial de sentido, né? Esse para aquele, que é para isso, que é para aquilo, que é para aquilo outro. Né? Essa complexidade referencial de sentido, instituída historicamente em um mundo de sentido, é a partir disso que o Dasein, enquanto ser no mundo compreensivo, se desdobra desde que emerge, sempre já lançado em um mundo de sentido. O ente da forma do Dasein é ele mesmo mundo. Tá? Mundo é no Dasein e para ele. Porque mundo de sentido histórico circunscrito é a possibilidade doada pela compreensão a minha possibilidade de ser na lida facticamente. Tá? Então, eu tenho que compreender já mundo de significação, porque se eu não compreendo o mundo de significação pré-ontologicamente, quer dizer, não reflexivamente, eu não consigo nem ir daqui até ali, porque eu não vou saber nem o que é porta. Não consigo nem abrir uma porta. Né? Então, essa compreensão pré-ontológica de mundo, ela que é a possibilidade para Heidegger de compreender qualquer coisa enquanto qualquer coisa. Né? Essa compreender qualquer coisa enquanto qualquer coisa é secundário, né, para Heidegger. E é no plexo de indicações instituído por um mundo. Espera aí, eu vou ler já. Só seguir aqui um pouquinho, senão a gente não anda com esse texto. E é no plexo de indicações instituído por um mundo, em sentido histórico circunscrito, que o Dasein pode vir a ser o que ele propriamente é, um ente temporal, isto é, histórico intramundano. Todo esforço de Heidegger é para que se possa começar a pensar o Dasein fora da configuração de um dado subsistente, como é o pensado do sujeito moderno, e incondicionado, tá? Porque o sujeito ele é incondicionado, ele é a partir dele mesmo, tá? O ser no mundo, pelo contrário, é totalmente condicionado, historicamente, tá? Todo esforço de Heidegger é para que se possa começar a pensar o Dasein fora da configuração de um dado subsistente e pensá-lo como uma ocorrência condicionada pelo mundo histórico em constante desdobramento, uma ocorrência compreensiva de ser e de tempo, porque só assim o Dasein pode compreender os caráteres próprios da possibilidade do seu ser histórico, do fundamento a partir do qual somos como somos na contemporaneidade. Tá? Que aí vai entrar a questão da história do ser, que Heidegger vai começar a questão da história do ser depois de ser e tempo, depois de compreender a estrutura, né, da nossa própria compreensão. O método de filosofia... Deixa eu ver aqui. Eu vou responder no final, senão a gente não anda. A gente está na página 4 ainda da primeira aula. O método dessa filosofia, se fazer é partindo sempre daquilo que o Dasein pode aprender mais facilmente. Tá? A primeira parte de Ser e Tempo ela é toda fundada na cotidianidade, tá? Na utensialidade dos utensílios de cada ente para, tá? Todo ente é zu sein, é ser para, tá? Todo ente é para algo,
e esse funda o ser doente. Tá? O ser doente do utensílio é que ele é para. Então, ele vai, na primeira parte dele, fazendo toda essa explicação do cotidiano do Dasein, do nosso cotidiano enquanto abertura compreensiva, para, na segunda parte, aprofundar a estrutura, né, e pensar a temporalidade. Né, porque ser para já corresponde ao futuro, para em um mundo de significação, como eu falei, o histórico, junto ao ente não mudando encontrado, que é o presente. Então, ele vai trabalhar a temporalidade no segunda parte desse tempo, depois que ele faz essa analítica da facticidade, né? Então, o método dessa filosofia, se fazer, é a partir sempre daquilo que o Dasein pode aprender mais facilmente, entre aspas, a partir da cotidianidade, transcendendo daí até a compreensão do que não se apresenta tão visível à compreensão imediata, para tornar visível a invisibilidade da estrutura fundamental. Daí a obra Ser e Tempo se organizar como se organiza. E o que o Dasein pode perceber imediatamente é essa sua estrutura enquanto ser no mundo, porque ele se compreende já sempre lançado em um mundo de sentido e enquanto mundo sempre antecipadamente, ainda que possa fazê-lo de maneira equivocada, como quando compreende seu ser como um dado subsistente dentro de uma outra subsistência. Né? Como quando ele compreende o ser, que é imediato e regularmente a gente compreende, nós compreendemos assim, né? Como um dado subsistente dentro de uma outra subsistência por si, né? Um dado por si, dentro de uma outra subsistência por si, que seria o mundo ou o planeta. Né? Não tem isso, não tem dado subsistente nenhum, né? Não tem ninguém por si. O Dasein é absolutamente determinado pelo mundo de sentido dele, né? E pela sua estrutura temporal de compreensão. Ele não tem escolha quanto a isso. Né? Nossa estrutura é assim e não há escolha quanto à sua própria estrutura. Né? A despeito dessa forma equívoca da compreensão, Heidegger ensina que antes, a primeira compreensão pré-temática e imediata que o Dasein tem é a de que ele é em um mundo. Ele compreende isso desde da mais tenra idade. Né? Você já compreende a significação do que tem que fazer, do que tem que para ser, né? E esse mundo de sentido que já está dado, que você tem que corresponder. Né? Desde a mais tenra idade, a gente esse fenômeno que nós somos de compreensão já começa a ver o plexo de referências desse mundo, né? Ele já começa a se movimentar. Para ele se movimentar no mundo, ele precisa dessa compreensão. Né? Mesmo criança, né? Bem criança mesmo. Então, ele sempre já se compreende sendo junto aos outros entes que o cercam, entes significados tanto no seu para quê quanto o outro Dasein. Tá? Porque o ente utensílio e o ente natureza, para o Dasein, ele tem um sentido de para. Tá? Ele é em vista da minha própria lida. Então, ele é para isso. Madeira para cadeira, madeira para contemplar, madeira para fazer casa, né? Petróleo para isso. O outro Dasein não é para. Tá? O outro Dasein não é... Inclusive, a meu ver, essa confusão é que ferra muita gente, né? Achar que o outro Dasein é um utensílio. Né? Aqui o filósofo se viu na necessidade de pensar esse fenômeno imediato de significação. Mundo, o fenômeno da significação do todo, o fenômeno da linguagem em sentido lato. Há, de fato, um mundo histórico e circunscrito de sentido no qual o Dasein já sempre lançado em projeção para as possibilidades da sua própria facticidade. Então, ele já sempre... Né, isso é repetitivo, mas assim, é para fixar. Entendeu, gente? Eu quero fixar e fixar e fixar. Então, assim... E ele repete muito isso em Ser e Tempo. Então, eu vou sempre ficar repetindo isso para a gente fixar essa estrutura do ser no mundo, porque é só a partir disso que a gente pode ir para qualquer outra área da filosofia de Heidegger, né? Seja a história do ser, seja a questão da poesia, da arte. Né? Acredito eu que é só a partir de Ser e Tempo, dessa estrutura ser no mundo, né? Da estrutura da compreensividade, que a gente consegue deslanchar para as outras áreas do pensamento de Heidegger, porque senão a gente vai ficar sempre preso, sem saber, na concepção subjetiva, né, do homem enquanto o sujeito de vontade, né, aquele que faz a partir de si e é isso. Né? Então, isso vou sempre martelar nisso. Então, há esse mundo histórico, né, no qual o Dasein é lançado em projeção para as suas possibilidades, da sua facticidade, da sua lida cotidiana, isso em projeção para o seu poder ser. Tá? Nunca subsistente, como quis a filosofia moderna. Heidegger esclarece que o caráter próprio dessa inerência, entre aspas, né, do Dasein enquanto mundo, é um ser junto a. Aí, Antônio, vai começar agora a questão da alteridade. Não sei se vai dar para fazer essa aula.
é o ser em um mundo, é fundamentalmente ser junto. Essa classificação foi eu que dei, tá? Eu que traduzi assim, ser junto a, ser com o outro Dasein. Ser junto a é ser junto a todo ente que não tenha forma do Dasein, tá? Que são os animais, as coisas da técnica, né? E a natureza, né? Ser com é com outro Dasein. Por que eu fiz isso? Eu explico aqui embaixo, né? Eu falei que eu não ia ler o que eu escrevo embaixo para vocês lerem, mas eu vou ler para vocês entenderem por que eu fiz esses conjuntos, né? Para ficar mais claro ainda. Então, a utilização dos conjuntos ser junto ao ente, porque zu sein lá em alemão, ele não bota ser junto ao ente, tá? Por quê? Porque eu quero que a gente entenda que enquanto a pura abertura, a compreensão enquanto pura abertura, ela não é um sujeito Manuela que é junto às coisas, ou um sujeito Manuela que é junto ao Antônio ou ao Marco Aurélio. Não. A minha estrutura, enquanto abertura, é ser com já de partida. É coexistência de partida. Tá? Ela não é antes uma coisa que coexiste, ela já é ela mesma coexistência. Eu não poderia ser isoladamente. Se eu for para uma ilha deserta, por mais que eu esteja sozinha, tudo que eu vou fazer vai ser a partir da coexistência que eu tive. Então, eu já sou a minha constituição enquanto mundo de sentido, obviamente, porque eu sou mundo, e mundo é uma forma do ser, da compreensão. Eu sou ser com você. Ser junto ao ente. A minha estrutura é essa. Né? Então, eu digo aqui, a utilização dos conjuntos ser junto ao ente, assim como ser com outro Dasein, ao invés de simplesmente ser junto ao ente ou ser com o outro, se justifica por ter o intuito de precisar sempre mais o que Heidegger pretende com sua cunhagem de termos. É ensinado nesse tempo que o Dasein é um ente que se determina pela marcha para o seu mais próprio poder ser. Tá? Ele é constantemente em lida, ele é marcha para a sua possibilidade de ser, que nunca está dada, está sempre aberta. Né? Por ser, é um por fazer e um por ser constantemente. Né? A essa marcha pertence o ser junto a o ente que não tem a forma do Dasein, e o ser com o outro Dasein, significando que o existir nunca é primeiro algo subsistente para depois coexistir. O existir é, em sua própria estrutura singular, coexistir. Ser com, ser junto a. Se dissermos simplesmente ser com os outros, pensamos imprecisamente, sem perceber, que há um ser primeiro que depois é com os outros, remetendo, portanto, a uma subsistência eu que é com o outro, que também se torna outro subsistente. Mas esse ser do Dasein singular é ele mesmo ser com, é o ser com do Dasein que é com os outros, porque o seu ser, enquanto poder ser, é, de partida, já em um mundo junto ao ente da mulher encontrado. Tá? Então, a estrutura da compreensão, desse fenômeno de compreensão que nós somos, enquanto lida, enquanto curadoria, ou seja, enquanto necessidade de ser no cotidiano, ela já é estruturalmente coexistência. Não somos... não é que a gente não é separado, nós somos separados, mas a sua estrutura é coexistência coexistente com a minha estrutura. Porque tudo que a gente é fruto da coexistência. Tá? Da coexistência histórica de um povo. Né? Da coexistência histórica, ou seja, familiar. Familiar seria mundo dentro de mundo. Né? Mundo dentro do meu mundo familiar, que dentro do mundo de história de sentido, né? Que é o que vai determinar majoritariamente nossa conduta. Né? Mas é mundo dentro de mundo, é abertura dentro de abertura, né? Não tem um fechamento. Então, por quê? É perceptível isso como? Faticamente falando. Tudo que você tem nas suas mãos, alguém fez para você. Tá? Essa camisa alguém fez. Esse computador alguém fez. O sapato alguém fez para mim. Essa casa alguém fez para mim. A luz alguém fez para eu poder fazer. Né? Então, assim, não tem como o Dasein não ser estruturalmente coexistência. Ele é estruturalmente coexistência, ele não é um ente subsistente. Tá? É muito diferente esse pensamento de Heidegger, mas acredito que essa necessidade dele justamente de quebrar com essa subsistência do sujeito, né? Do sujeito moderno. Então, vamos lá. Vou ler mais um pouco, daqui a pouco vai ficar muito cansativo. Olha o que ele diz. A partir desse mundo compreendido assim previamente, retornamos ao ente intramundano. Como enquanto existentes, já compreendemos desde o princípio o mundo,
podemos nos compreender e nos encontrar constantemente de uma maneira determinada a partir do ente que vem ao nosso encontro. O sapateiro não é o sapato, mas o utensílio sapato. Mas o utensílio sapato, pertencente ao nexo utensiliar de seu mundo circundante, só é compreensível como esse utensílio que ele é a partir do respectivo mundo, que pertence à constituição existencial do Dasein como ser no mundo. Compreendendo-se a partir das coisas, o Dasein se compreende como ser no mundo a partir do seu mundo. Tá? Então, ele compreende o nosso próprio movimento para Heidegger, toda a nossa lida cotidiana, ela é fundamentalmente a partir desse ser junto a, ser com o outro Dasein, que são momentos do fenômeno do ser no mundo. Então, isso quer dizer que, para o filósofo, o próprio eu, então, para Heidegger, o próprio eu, esse eu, do eu penso, do eu sujeito, já se constitui estruturalmente de um ser junto a. Então, primeiro é a abertura, depois é o eu. Então, é o contrário do que pensa tradicionalmente a filosofia. Entende? Pensa assim, é primeiro um sujeito, depois a razão, primeiro o sujeito, depois o pensamento, que tem a faculdade do pensamento. Não. O pensamento não é uma faculdade, o pensamento é o próprio ser do Dasein. É a própria estrutura, não é uma faculdade do Dasein. Né? Então, o eu, para Heidegger, ele já se constitui na reiteração temporal da compreensão sobre esse mundo de sentido enquanto ser junto a, enquanto ser coexistência, enquanto coexistência coexistindo com. Tá? Então, o eu ele se forma a partir disso. Então, esse eu ele não é primeiro algo dado para depois ser junto ao ente. Ele mesmo já sempre ser junto a. Uma vez esclarecido que o caráter próprio dessa inerência do ser em um mundo é o problema do ser junto ao ente intramundano encontrado, e o coexistir é o ser com outro ente que tem a mesma forma do ser do Dasein, a questão do ser em um mundo, né, começa a se deixar caracterizar nos termos de um morar constantemente aberto coexistente, de um estar familiarizado de um permanente ser orientado dentro de um contexto. Né? O que é mundo, no sentido, se não orientação? Né? A compreensão enquanto o afundamento, né? Enquanto como ela não está dada, como está dado para o gato se orienta da forma que ele vai se orientar, o cachorro, né? Eles têm a orientação já dada para eles. Como é pura abertura, a gente precisa o quê? Ser orientado. E essa orientação para a existência do Dasein é um mundo de sentido histórico circunscrito que vai dar. Tá? Não é ele próprio a partir de si ou nada disso. Heidegger diz, eu vou acabar aqui no asteriscozinho, com sua facticidade, o ser no mundo do Dasein já se dispersou ou até mesmo se fragmentou em determinados modos do serem. Né? Ele já se dispersou, porque junto ao ente intramundano encontrado, a gente já parte achando que o que há subsistências dentro de um mundo subsistente. Né? Pode-se exemplificar na multiplicidade desses modos do serem através da seguinte enumeração. Ter que a fazer com algo, produzir algo, encarregar-se e cuidar de algo, empregar algo, abandonar e deixar que algo se perca, empreender, examinar, indagar, considerar, expor, definir. Tudo isso, toda essa forma do ser, da cotidianidade do Dasein, são facticidades da estrutura da compreensão. Tá? Então, facticidades intramundanas, né, correspondem a um mundo de sentido da estrutura da compreensividade do Dasein. Então, ele sempre já vai se deixar levar, a gente sempre já vai se deixar levar na vida cotidiana pelo ente enquanto subsistente, né? Muito dificilmente a gente vai, também não tem como, né? Imagina, parar para refletir sobre o ser doente, toda vez não vai andar a lida, né? Não consegue. Mas, assim, quando puder resgatar essa uma hermenêutica mesmo, resgatar as condições de possibilidades daquilo ser como tal, né? Acho que a filosofia ela te dá isso, né? O pensamento de qualquer situação, ela consegue te dar, ela consegue te fazer resgatar as condições de possibilidade, não ficar preso só no fato, né? Naquele fato ali que está ocorrendo. A interpretação da estrutura ser no mundo é o ponto de partida para a analítica dos elementos estruturais essenciais do ser, do Dasein, não porque ela abarca toda a determinação do ser, não é, tá? Mas porque ela implica reportar-se entre ser e mundo. Eu vou ler até aqui a problemática do mundo, então. Começamos fazendo uma breve exegese do ser e mundo, a qual Heidegger aponta como uma partida necessária para a analítica do ser do Dasein, compreendendo que essa estrutura, ser no mundo, é uma totalidade, isto é, um contexto complexo como um todo articulado. Tá?
Vimos que a estrutura se divide em 3 momentos fundamentais. Por respeito ao mundo, Heidegger conseguiu indicar que ele se distingue de uma inserção subsistente no interior de outro mundo subsistente, concernendo propriamente a um caráter existencial do ser do Dasein, que é o ser junto a, o ser com o outro Dasein. Vimos resumidamente o primeiro momento da estrutura e agora veremos pormenorizadamente o momento fenomenal mundo, propriamente as humanidades. Já tinha falado disso. Bom, gente, eu vou abrir aqui para a pergunta, porque é muito maçante, até hoje eu estou... Não tem, eu achei que é 1h30, mas nem 1h30 vai. Vamos lá, Tony Lopes. Vamos ver quem está antes. Determinação, sim. Juliana, é por culpa... não diria que é uma questão de culpa, né? A gente já é lançado, né? Então, assim, como nosso existir é coexistência estruturalmente, eu não tenho como sozinha invocar uma configuração do sagrado. É só o meu povo que pode invocar essa configuração. Porque a minha estrutura é coexistente. Tá? O que eu posso ter é o que Heidegger vai dizer lá nos livros sobre o Hölderlin, né? A gente tem que... O povo ocidental ele tem que passar pelo luto, né? O luto sagrado, que eles chamam, que é a incapacidade de... É o esquecimento do próprio esquecimento. É esquecer que a gente esqueceu. Né? A gente está nesse nível de esquecer que a gente esqueceu, com a nossa tão maravilhosa ciência moderna. Né? Então, eu repito aqui, ele não nega a ciência, em nenhum momento o Heidegger nega a ciência moderna. O problema para ele é só que ela se quer universal e ela se quer como verdade absoluta. Ou seja, povos que não estão dentro desse mundo... da clareza da explanação científica, é como se eles fossem menos evoluídos, né? Como se a verdade... É tão absolutista isso, e é como se a verdade fosse só isso, né? E não é. A verdade, isso é uma verdade, é uma forma da verdade. Então, a outra forma da verdade é que a gente não tem mais a possibilidade, enquanto povo, não enquanto cada sujeito, né? Não cada pessoa, enquanto coexistência, para Heidegger e para o poeta Friedrich Hölderlin e para o George Trakl também, para Nietzsche, a gente, enquanto povo ocidental, né, da tecnociência, a gente perdeu a capacidade, né, a possibilidade dessa habitação no sagrado, né, essa capacidade de habitar o sagrado. Né? E aí ele vai dizer que isso tem que ser resgatado. Bom, aí não vai caber a gente. Isso vai ser daqui, sei lá, quantos séculos, né? Vamos lá. Para Merleau-Ponty, somos uma consciência encarnada em um corpo. E é por meio dele que me relaciono e me reconheço no mundo. Não podemos reduzir uma experiência completa em cortes que nos tiram da nossa própria condição de ser. O subjetivismo e o objetivismo não consideram a totalidade daquilo que somos no mundo. Sim. Por isso, se faz necessário refletirmos sobre a corporeidade, essa carne que habita e não se desvincula a uma consciência considerada... Então, Tony, o que Heidegger vai bater na tecla, acredito eu, né? Isso é uma interpretação, tá, gente? Eu não sei nem se eu correspondo à altura dessa filosofia, é como eu interpreto, tá? Eu acredito que essa dualidade entre consciência e corpo, que isso é uma verdade intramundana porque começou com Platão. E o nosso mundo é como se a gente fosse netos dos gregos, né? Então, essa dualidade consciência-corpo, espírito-corpo, já aí tem uma questão, né, para Heidegger. Porque será que tem essa dualidade? Essa dualidade não tem como provar. Se você abrir o corpo, não tem como você pegar a mente nem a consciência, né? Então, aqui já tem um problema para Heidegger, né? Encarnada. Então, assim, encarnada seria justamente isso, a diferença do corpo para a consciência. Para Heidegger não tem diferença. Para Heidegger, o corpo ele é inteiro compreensão do ser. O Dasein completamente é um fenômeno de compreensão. Ele não é uma consciência dentro de um corpo. Tá? Tanto é que o nosso corpo ele mostra a nossa compreensão do mundo. A nossa vestimenta, a forma que a gente anda, a forma de a gente gesticular.
ela mostra mundo, ela mostra compreensão, a compreensão pré-ontológica do que é, do ser. E as interpretações pré-ontológicas que a gente dá a isso, cada design. Então, essa questão do subjetivismo, objetivismo está certíssimo, é isso mesmo, assim, não tem como reduzir, porque para Heidegger não tem sujeito, e nem o ente é objeto, nem nós somos sujeito, nem o ente, qualquer ente é objeto, porque objeto já traz uma significação de um ente subsistente, do qual eu posso tirar características dele, né? Categorias dele, tá? Então, ele quer quebrar com essa questão dessa relação sujeito-objeto, ele quer fundar tudo na lida, na necessidade do poder ser. O Dasein, ele é necessariamente, como ele é pura abertura, ele tem que ser. Ele tem que ser. E o que funda todas as coisas do nosso mundo de sentido é essa necessidade de a gente ter que ser constantemente, cotidianamente, né? E não um objeto separado de um sujeito, né? Não sei se estou me expressando bem, mas assim, o fundamento mesmo é o poder ser. É a necessidade que o Dasein tem de constantemente ser, porque ele não está dado. Então, tudo o ente vai aparecer a partir dessa necessidade. Tá? E o ente, enquanto objeto, não existia para os gregos, né? Heidegger pontua isso muito bem, o ente não era objeto, o ente era o presente, né? O ente era o... Porque essa palavra objeto, ela já está referida ao sujeito. Então, se você quebra com a estrutura do sujeito, o ente deixa de ser objeto. Tá? A significação do ente das coisas enquanto objetos. Né? E aí ele vai tentar usar a utensiliaridade, o ser para, né, de cada ente. E que é essa abertura de cada ente para fazer algo, servir para algo, já tira dele essa subsistência dele por si só. Né? É sempre já o mundo de sentido que institui, né? Não é a caneta que me faz escrever, o que me faz escrever é a minha necessidade, enquanto lida, de escrever, que aí sim surge o ente caneta. O ente caneta surge da necessidade do poder ser do Dasein em lida. Né? Por isso se faz necessário refletirmos sobre a corporeidade. Sim, aí, Tony, eu ia falar, voltando ao assunto, né? A corporeidade, o Heidegger vai falar no seminário, se puder pegar esse livro, Seminários de Zolikon, é onde ele fala do corpo. E acredito que, na minha interpretação, acredito que ele diz exatamente isso, que o corpo ele não tem essa dualidade, né? O corpo ele é inteiramente compreensão. Tá? Ele é... Talvez a gente queira essa dualidade porque a gente quer ainda a coisa meio cristã, né? De uma coisa que encarna, não sei, posso estar viajando, mas assim, uma coisa que encarna, né? Mas assim, a questão do sagrado, a meu ver, não é essa questão da dualidade. A questão do sagrado é justamente emergir um ente da natureza, que somos natureza, a natureza não está, quando a gente vai para o mato, nós somos natureza, que pensa ela mesma. A natureza fez um ente. A natureza, a sagrada, né? O próprio sagrado, fez um ente que dobra por cima, ela faz a dobra. Né? O que é a compreensão, senão a compreensão da própria natureza? Né? E aí, bom, a compreensão do sagrado na natureza é bom. Mas, assim, essa questão da dualidade para Heidegger é uma questão que tem que ser problematizada. Né? Consciência-corpo, corpo-espírito, espírito-natureza. Né? Para ele tem que ser problematizado. Fala, Marco Aurélio. Ô, Manuela, eu só queria destacar uma parte que você citou aí, que eu achei super importante, né? Lá no parágrafo 25, acho que 25, 26 do Ser e Tempo, em que ele fala dessa coexistência que você citou aí. E essa coexistência não é só nesse momento presente, né? Ele fala lá, você até citou aí de forma, acho que foi rápido um pouquinho, que essa coexistência, mesmo que nós estejamos, ele fala, acho que fala assim mesmo, estejamos sozinhos numa ilha, isolados, estamos, a humanidade coexiste conosco. Claro. Continua coexistindo, né, com as outras pessoas. Mesmo aqueles que se foram há milhares e dezenas de milhares de anos, de alguma maneira estão coexistindo conosco, né? Claro, se eu posso falar de Heidegger, que já morreu há quanto tempo? Né?
E essa parte é incrível, que quando a gente fala de coexistência, a gente pensa nas pessoas que são nosso círculo de relação, né? E para ele não tem essa dimensão, ela é muito mais ampla, né? Então, a A coexistência é uma estrutura. que eu acho das estruturas mais fundamentais desse design, que, assim, nós somos históricos, né? Então, o que eu sou hoje, que nem os alunos sempre me questionam, professor, por que a gente tem que estudar esses filósofos, né? Sócrates, Heráclito, Platão, só para que estudar já se for há 2000 e tantos anos? Mas eu respondo para eles, né? A gente estuda esse filósofo para entender quem nós somos, porque a vida não começou aqui agora, né? Existe o mundo, e esse mundo está sendo construído, ele já existe há milhares de anos, então para a gente entender a nossa existência, é preciso entender essa coexistência, olhar para o passado, né? Entender tudo que já aconteceu, todo esse processo, para a gente entender um pouquinho, né? A nossa condição. Exatamente. Então, essa parte que você citou, eu achei super, super fantástico, e ele, assim, engraçado que ele não fala em momento nenhum de ética, né? Não fala de política, não, de porque a ética está fundada na coexistência, na estrutura. Ele não dá nenhum preceito moral nesse sentido, mas fala que nós somos, sei, de alguma maneira, né, todos somos esse design, precisamos coexistir, né? É a nossa estrutura. Mas no momento que você quebra a coexistência, né, que chamam do mal, que mal para mim também é um problema filosófico gigantesco, inclusive para Shelley, para na verdade, é uma forma de você quebrar a coexistência, de você o que é, se você pensar, tirar o moralismo, tirar toda. O que seria o fazer o mal? É findar a coexistência ou danar a coexistência. Né? Ou quebrar o mundo de sentido, né? Que a gente vive, uma cultura que existem uns preceitos, aí se você faz o mal, né? Se você transgride, aí você fugir um pouquinho desse mundo de sentido, né? Que ele coloca. Não, mas aí não foge de verdade, entende? Fugir do mundo de sentido que a gente coloca, na verdade, para mim, a meu ver, não foge, porque está preso, está só querendo bater, entendeu? O mundo de sentido, a gente consegue na verdade, pensá-lo filosoficamente. Aí você consegue meio que se descolar para ver de fora, entende? Aí sim você está realmente de fora, em algum momento, não está de fora essencialmente, mas está pensando aquilo, né? Aí, bom, aí você está de fora. Mas essa questão da história do ser, que o Heidegger vai trabalhar muito depois, mas depois de compreender a estrutura da compreensão, né? Você vê, são 2.500 anos de pensamento, né? Desde Platão, né? Que foi lá o que pensou o ser enquanto ideia, o primeiro pensamento do ser enquanto ideia, né? Você tem isso em outras culturas, você tem isso, por exemplo, no Tao Te Ching chinês, mas é de uma forma poética, não é na forma da ciência, como começou em Platão, né? Na forma da explanação. O chinês, o Tao Te Ching, né, que tem, sei lá, 5.000 anos, fala do ser, sim, mas de forma totalmente poética, né? Que é o que Heidegger tenta resgatar hoje em dia. É como se o Hölderlin fala isso, né? Como se a gente tivesse saído do fogo do céu. Quando começou o questionamento filosófico, a gente já começou o niilismo ali, entendeu? Já começou a gente caminhar, e toda a estrutura da história do Ocidente, né? Não posso falar de outros povos, né? Estou falando da história ali, Platão, Aristóteles, medieval, que foi a cristandade, né? Que foi o que fundou o pensamento medieval, o que norteou todo o pensamento medieval, né? Até chegar no sujeito moderno. Mas assim, você vê toda uma cadeia de ligação de pensamento, sabe? Como que se fundou o sujeito a partir da dúvida medieval, porque o problema medieval do ser não conseguiu colocar certeza para o que era a verdade, né? Porque você vai dizer que é um Deus, tá bom, e aí? Né? Já perdeu. Aí o Descartes fala, tá bom, já que não pode ser nada, então, estou resumindo muito toscamente, né, a história da filosofia, já que não pode ser nada do que vocês estão falando, então, a única coisa que eu não posso duvidar sou eu que estou pensando. Eu posso duvidar de tudo. Você me diz isso aqui é cadeira, a cadeira não está dizendo que ela é cadeira. Você me diz que isso é gato, o gato não está dizendo que ele é gato. Mas eu posso duvidar. A única coisa que eu não posso duvidar é de mim, que estou pensando. Bom, funda-se o sujeito, funda-se a certeza, o fundamento certo da verdade, né? Né? Aí, bom, daí se tornou toda a filosofia moderna. Aí Nietzsche vem, implode. Você vê que tem toda uma cadeia o pensamento, ele não é estanque, é um pensador, né? O pensador pensou assim porque ele pensou assim, a opinião dele. Não tem esse negócio de opinião. É o pensamento se aprofundando e se questionando e se fazendo, né? É a dialética acontecendo. De certa forma é.
Na verdade, a necessidade que o design, que alguns design, que alguma abertura, que algumas compreensões, né, alguns fenômenos de compreensões que somos nós, a necessidade que algumas compreensões têm de transcender um pouco o cotidiano, né? Transcender um pouco o mundo de sentido. Será que é só isso? Será que é isso mesmo? O que é isso, né? Então, assim, isso que vai fazer com que o pensamento vá mais fundo e vai se aprofundando, né? Isso é filosofia, né? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? A Mariana levantou a mão aí. Fala, Mariana. Eu vou pegar um pouco carona na fala, então, do Marco Aurélio. Acho que eu já falei um pouco semana passada sobre o meu interesse por essa questão da ética, né? Sim. Então, eu acho que eu queria entender, assim, esse ser com, que é esse ser com outro da Zayn, que você separou do junto a, na verdade, eu queria entender um pouco, assim, como é que essa coexistência como é que esse design se afeta por esse outro, do ponto de vista do utensílio ou do animal, ou por esse design? Ele é afetado de que maneira? Porque não ficou muito claro, assim, essa herança desse mundo, embora a gente estivesse numa ilha, né? Mas essa herança desse mundo que a gente herda, mas ele está em que sentido? Num sentido utilitarista mesmo? Porque não tem a categoria trabalho, né? Porque você falou da questão do sapato, e que por trás estaria um sapateiro, enfim, eu não sei se eu entendi muito bem isso. E se você puder comentar, mas eu sei que está acabando, e não sei se está previsto em outras aulas, a questão do morar, do habitar, assim, que eu não sei se você vai retomar, que você falou sobre serem, que é um morar constantemente aberto, né? O que seria esse morar? Bom, assim, a coexistência, o ser com, para o Heidegger, justamente é muito difícil quebrar essa concepção histórica que a gente tem da gente enquanto um sujeito, né? Um sujeito que é afetado pelas coisas, um sujeito que é afetado pelo outro Dasein, né? Inclusive, a palavra afecção, na filosofia de Heidegger, evita muito essa palavra, porque justamente tem esse sentido. Eu sou um sujeito aqui subsistente que sou afetado pelas coisas, tá? O que ele quer mostrar é justamente o contrário. A minha estrutura, tá? Ela não é afetada, ela só é a partir da coexistência. Eu sou Manuela, se você quiser, afecção, né? Ele evita essa palavra. Mas eu sou Manuela enquanto Manuela, porque antes de ser Manuela, eu já sou totalmente afetado pelo outro e pelas coisas. É isso que forma o meu próprio ser, enquanto Manuela, sendo que esse ser nunca está fechado também, está sempre aberto, né? Porque eu posso falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou outro, eu sou, sei lá, professora, sou filosofia, sou aquilo outro, mas isso nunca vai encerrar meu ser. Meu ser vai estar sempre aberto, né? Ninguém vai se sentir encerrado com as suas particularidades da sua vida. Então, enquanto essa pura abertura que nós somos, enquanto um fenômeno de compreensão, enquanto esse ente não subsistente, esse ente não fechado em si, que se conecta com outros entes, eu só posso ser eu, porque a minha estrutura é coexistente. Eu só posso... A Manuela, o eu, esse sujeito, vem depois da afecção do outro e das coisas. Mas essa interdependência, ela se dá em que instância? É isso que eu estou querendo dizer, assim, por exemplo, não é pelo trabalho, porque no Heidegger você não tem a categoria trabalho, né? Você pode, não tem, mas você pode até interpretar, porque na verdade é pela lida, é a necessidade da lida, entende? Nós nascemos fragilizados, nós somos muito fragilizados, né, no nosso nascimento, e continuamos muito fragilizados, né? Assim, se você pensar que todo outro ente tem muito mais força física, né, entre aspas, do que nós. A nossa estrutura, como você falou de conectividade, a nossa estrutura, ela necessita, é tão fundamental para ela a coexistência que ela só se forma a partir da coexistência com os outros entes e com os outros design. Com os outros entes de forma histórica, porque se você pensar um celular só é celular presente hoje, porque historicamente a lida cotidiana do design começou a necessitar de um celular, então esse sentido de celular surgiu a partir da necessidade de uma lida. Então, a partir da necessidade da lida,
a partir da necessidade da lida, da nossa lida, que não pode ser senão coexistente, é que se forma o ente que nós pensamos ser subsistente, que somos nós. É muito complicado de sair dessa... A gente é muito difícil mesmo. Mas fala de novo, Mariana, vê se entrou alguma coisa. Não, eu tô tentando entender o que é essa lida, porque eu achei bem interessante você colocar, por exemplo, que quando você eu vou usar desconstrói por causa do Derrida, né? Mas inclusive vai pelo Heidegger, pela destruction do mesmo, Heidegger. mas é mesmo. Mas quando você desconstrói o sujeito, você está dizendo que no Heidegger você também desconstrói o objeto, o que eu achei interessante. Então você não teria uma apropriação do objeto. Não. Né, porque você não teria essa relação de sujeito-objeto, o outro ente, você não se apropria. E aí, por isso que eu falei, então, como é que você é afetado? E daí, primeiro, ficou para mim um pouco essa coisa utilitarista, funcionalista, mas porque eu tô lendo essa questão do utensílio, né? E aí você está me trazendo essa coisa da lida, e eu estou tentando entender em que instância que se dá esse cotidiano, sabe? Porque você falou, não é empírico. Então, eu fico um pouco sem entender como é que se dá esse cotidiano, esse trabalho, essa interdependência. Não sei se eu estou fazendo clara também. A necessidade, Mariana, a necessidade da gente... Porque como a gente é só abertura, só por fazer, a gente é só por fazer. Ó, tem que levantar, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Como a gente é só esse por fazer, né? A gente é só lida. A gente, antes de ser... qualquer coisa, a gente é necessidade de uma lida em vista de um poder ser, em vista da minha possibilidade de ser. Tá? E a minha possibilidade de ser, ela é junto ao ente intramundano encontrado. O ente intramundano encontrado, ele tem sim, o ser dele é sim a sua utensiliaridade, tá? Que é o seu ser para, né? O seu motivo. Né? O ser de um celular é o motivo pelo qual ele vem à luz enquanto um celular. Por que um povo, ou por que nós necessitamos de um celular? Essa seria uma pergunta filosófica. Né? E não pegar um celular subsistente e extrair características dele categoriais, né? Ou até mesmo lógicas. Mas perguntar por que historicamente? Porque é historicamente que surgiu um ente celular. Não é uma coisa evolutiva, entende? Não é uma questão de evolução. É isso que Heidegger quer quebrar também. É uma questão de um mundo de sentido que as coisas... O ente, ele deixa de ser objeto porque o que funda esse mundo é a lida, é a necessidade absoluta do Dasein de ser constantemente por fazer, constantemente essa abertura, constantemente lida, cotidiana, lida, o tempo todo lida, que ele precisa lidar. Ele não tem como ser fora da lida, né? Mesmo quando a gente está ocioso, a gente está lidando com a ociosidade, né? A gente é só lida. E todo ente que surge, ele surge a partir da lida e não a partir da relação sujeito-objeto. A relação sujeito-objeto ela surge a partir da necessidade da lida cotidiana do Dasein. Não ao contrário, entende? Estamos indo, estou tentando me ambientar com essa filosofia. É complicado, é difícil. Nada. Não, porque eu tenho também essa igual eu falei, que eu estudo Levinas, então eu tenho, e o Derrida, tem essa desconstrução do sujeito. Mas a relação com o outro, ela se dá por uma situação de conflito, de você se tornar refém do outro. Por isso que eu perguntei dessa afecção, assim, como é que... da coexistência. Mas você se tornar refém do outro, você conflito, isso já é secundário, entende? O primário da estrutura é que você só é a partir do outro e a partir do mundo significado. Entendi. Aí você colocou essa questão da necessidade. Enfim, eu vou tentando entender aos poucos esse jeito de pensar. Não é meu não, é do Heidegger, tá? Sim, não, esse jeito. Eu sou uma mera professora de filosofia. É dele. Uhum. Obrigada. Nada. Abraço, Antônio. Abraço, Marco Aurélio. Beijo, gente. Até quinta. Alguém mais quer falar? Se tá tranquilo. Beijo, então. Até quinta que vem. Vou salvar aqui para gravar a aula. Obrigado, boa tarde. Excelente aula. Bem motivante.
Coisa de louco, viu? Agora Mas... tem que saber como é que eu faço para gravar, para parar a gravação. Ah, é aqui. Aqui, interromper. Não, é aqui. Parar. De nada, Tom, imagina. Como que eu paro a gravação mesmo? Gente do céu, como é que eu paro isso?